Boa tarde, então, Pinheiro. Queria agradecer a presença aqui. Mais uma vez estamos realizando uma entrevista aqui do IFAM Campus Maués, a coordenação de pesquisa, a qual eu respondo. Me chamo José Neto e vou realizar aqui uma entrevista, então, com o ex-pró-reitor de pós-graduação em pesquisa, professor José Pinheiro de Queiroz Neto. O professor José Pinheiro é formado em Engenharia Elétrica, mestrado e doutorado em Ciência da Computação por Minas Gerais. Foi ex-pró-reitor de pesquisa e pós-graduação de inovação do IFAM, e atualmente está fazendo pós-doutorado na Finlândia, né? O professor Pinheiro tem uma ampla experiência relacionada à pesquisa no IFAM Campus Maués, né? No IFAM de maneira geral, o IFAM Campus Maués nós vamos fazer algumas perguntas aqui relacionadas à pesquisa, né? Principalmente relacionada à importância da pesquisa no IFAM, e quais as dificuldades que nós enfrentamos atualmente para desenvolver pesquisa, não só no IFAM, né, em todos os institutos do Brasil, universidades, né, a gente está enfrentando grandes dificuldades com corte de verbas, orçamentárias do governo, e o que dificultou ainda mais a realização de pesquisa, né, presencial. Hoje nós estamos realizando pesquisa basicamente remotamente, né? Para começar, então, professor Pinheiro, gostaria de agradecer novamente a sua presença aqui, e eu gostaria de realizar uma pergunta, iniciar com uma pergunta de praxe, né? Por que é importante nós realizarmos pesquisa, e principalmente a pesquisa básica? Boa tarde, Neto. Um prazer estar aqui, né, conversando aí, trocando mais ideias com vocês, com o pessoal de Maués. Olha, eu diria para você que hoje, mais do que nunca, né, a pesquisa, né, a ciência tem uma importância ímpar, né? Veja, no momento em que nós estamos tendo que utilizar o máximo possível os conhecimentos da humanidade em ciência para combater o mal que atinge a todos, conforme da pandemia do coronavírus, né? Daí se tem a importância que é atuar com a ciência. E aí, quando você fala ciência, você chega na pesquisa, nós temos dois tipos de pesquisa: a pesquisa de base e a pesquisa aplicada. O IFAM, por ser um instituto de pesquisa, de inovação, de tecnologia, é muito comum a gente trabalhar muito com a pesquisa aplicada, que é usar o conhecimento que já existe e aplicá-lo a uma situação, a um problema, para criar um produto, um processo, um serviço, fazer uma inovação. Mas eu não consigo fazer isso se eu não tiver esse conhecimento. E o que gera conhecimento é a pesquisa de base, é a pesquisa básica, que tem uma importância ímpar, porque sem ela não existe a pesquisa aplicada, né? E no Brasil nós temos dificuldades de ter uma cultura para a pesquisa de base, porque quando tem um olhar muito mercadológico, muito mercantilista, o país ele tende a querer trabalhar muito com inovação, pesquisa aplicada, e não desenvolve pesquisa de base. E aí acaba tendo que comprar, entre aspas, né, importar ou ir em busca dessa pesquisa de base em outros países. Você quer ver um exemplo assim, muito próprio hoje, né? Nós temos um instituto muito bacana no Brasil, Butantan, que está produzindo uma das vacinas da Covid, que é a Coronavac. Mas nós não conseguimos fazer, no Brasil ainda, um elemento para essa produção de vacina que se chama IFA, que é o elemento que é o princípio ativo da vacina. Nós não temos ainda o domínio sobre isso e nós temos que comprar isso e trazer isso da China. Por quê? Porque nós não estamos desenvolvendo esse tipo de coisa ainda, né? E quando traz da China, você paga royalties, você paga uma série de coisas, você perde tempo para isso e tempo é uma coisa que nós não temos, né? Enquanto nós conversamos aqui, eu e você, Neto, a cada 2 minutos da nossa conversa, morre uma pessoa no Brasil vítima de Covid. Então, esse é o tamanho da importância, né? Pesquisa de base, ciência, conhecimento, é vida. Perfeito, professor, excelente. Isso a gente vai falar um pouco depois, né? Mas do ponto que você puxou aí, né, de que a gente não fazer pesquisa básica e o que acaba gerando, na realidade, de maneira geral, para os pesquisadores locais, né, é que observam que apesar do governo não investir, né, não financiar alguns tipos de pesquisa, eles acabam, então, sofrendo um processo que a gente chama de fuga de cérebro, né? Eles vão atrás de outras instituições em outros países
para tentar realizar, então, a linha de pesquisa, tentar realizar suas pesquisas básicas com incentivos governamentais, em muitos casos, né? A maioria de pessoas que estão realizando pesquisa, mestrado, doutorado, ou especialização, ou pós-doutorado, eles recebem uma bolsa do governo, né? Recebem recursos para esse tipo de pesquisa. Isso vem diminuindo muito ao longo dos anos, né? E isso acaba gerando, então, esse processo que a gente chama de fuga de cérebro, né? De a fuga científica para outras instituições de outros países que buscam incentivar, né? Mas, no IFAM, então, como você acha, na sua experiência como pró-reitor na época, né? Como que o IFAM insere o aluno nesse mundo acadêmico? Como a gente consegue inserir o aluno em nível médio e graduação no mundo acadêmico? Então, uma das maneiras de fazer isso, né? No mundo acadêmico, na verdade, ele já se encontra, né? Mas, assim, de levar isso para um lado mais científico, né? É através de programas, de projetos que estimulem esse aluno a ter esse olhar científico, por um lado, e o outro lado é mudando nossas práticas de ensino e aprendizagem e colocando no processo de ensino e aprendizagem o viés do método científico. Mas vamos até a questão dos projetos. Por exemplo, o IFAM, ele possui hoje, né, já tem um certo tempo, na verdade, né, um programa de iniciação científica, né, que a gente chama de, carinhosamente, de PIBIC Júnior, né, que é no caso dos alunos de ensino técnico e médio, que pode fomentar nos alunos, né, dar um primeiro passo, né, dar um apoio, ter uma bolsa para não ter um incentivo, ter alguns gastos sobre isso, né, o professor, em teoria, consegue ter acesso a algum material, né, a algum laboratório, mas isso ainda é um pouco precarizado, não no IFAM particularmente, mas nas instituições de ensino público de maneira geral, porque infelizmente, os nossos governantes têm uma fala da importância da ciência, né? E eu estou falando isso para além desse atual governo, ok? Tem uma fala da importância da ciência, mas essa fala ela não se coaduna com ações concretas, em termos de ter um plano de tecnologia para o país, em termos de ter dentro desse plano um investimento necessário e suficiente para que a gente possa desenvolver tecnologia, para que os nossos talentos, né, se mantenham no Brasil e produzam no Brasil e para o Brasil, que é um trabalho de Estado e não de governo de longo prazo, né? Isso já não há, ou não havia, né? Teve uma melhora significativa na época do governo Lula, temos que ser, né, dar o crédito ao governo Lula, teve uma melhora significativa, inclusive, mas depois no governo Dilma isso piorou bastante. No governo Temer se manteve, né, e aí com o teto de gastos mingou ainda mais os recursos, e hoje nós temos um governo que, além de não prover recursos, ainda é um governo que não compreende a ciência, né, e aí está muito mais complicado hoje do que esteve outrora, vamos dizer assim, para não dizer outra coisa. Mas, assim, acho que o caminho para o incentivo seria, hoje, a nossa principal ferramenta são os programas de iniciação científica. Perfeito, perfeito. Nós, aqui no IFAM, né, então nós temos esse programa de iniciação científica, o PIBIC, para o IFAM Campus São Luís a gente chama de PIBIC Júnior, né, já que é voltado para o ensino médio e técnico, né, subsequente, ou outras modalidades. Mas também o IFAM ele oferece iniciação científica para alunos de graduação, né, que eles recebem bolsa, né, então a bolsa geralmente por 12 meses, podendo ser renovado no caso de graduação, né, então a gente oferece isso, né, pelo menos 12 meses a gente está garantindo, mas eu vejo que a gente está tendo muita dificuldade nesse ano, principalmente, com recurso, né, mas você falou aí do governo ter, vamos dizer assim, um negacionismo da pesquisa, né, da ciência, né, aí eu lhe pergunto, e nesse tempo de negação da ciência, né, como a gente deve incentivar os discentes e os servidores a realizar essa pesquisa básica? Pois bem, essa aí é uma, como diria, né, uma pergunta que vale R$1 milhão, né? É difícil, né? Obviamente, diferente de outras ações que nós temos no ensino, na extensão,
é muito difícil de se falar em incentivar a pesquisa sem recursos, né? Eu consigo desenvolver um método bacana de ensino, de aprendizagem, com pouco recurso. Eu consigo fazer atividades de extensão com pouco ou nenhum recurso, juntando a comunidade e tal. Mas é difícil fazer pesquisa realmente que leve a resultados concretos sem ter investimento. Como é que eu faço uma pesquisa sem laboratório? Como é que eu faço uma pesquisa sem ter um insumo para usar no laboratório? Como é que eu faço uma pesquisa em que eu vou pegar uma força de trabalho, porque o aluno pesquisador ele é uma força de trabalho, e não ter minimamente uma bolsa de R$ 100 por mês, R$ 200 por mês, para poder fazer um lanche, pegar um transporte? Então, assim, é muito difícil falar em incentivo sem isso. Quando eu fui para o reitor, a gente conseguiu minimizar um pouco essas questões. A gente fez um programa de apoio, porque nós temos outras pesquisas no Instituto Federal que não só iniciação científica, né? A gente criou, enquanto pró-reitor, um centro de tecnologia, o professor Lamarcelis, que hoje é um polo de inovação. Começamos a fazer projetos de alto nível com a indústria, pesquisa aplicada, desenvolvimento. Isso gerou algum recurso para o IFAM via fundação. Então, para cada projeto de pesquisa que era feito para a empresa, tinha um valor que ficava na fundação. E a gente conseguiu acessar esse valor e ampliar essas bolsas, né, que a gente chama de Bolsa FAEP. Até acho que deve ter, né, acho que tinha alguma Bolsa FAEP por o Campus Maués. E a intenção era aumentar isso para poder ter esse tipo de situação. Conseguimos, com o apoio do deputado federal, Zé Ricardo, um recurso para, no último edital do PADCIT, que é um edital de incentivo à pesquisa e inovação, para docente, mas também com bolsa para aluno. A gente conseguiu colocar um valor para compra de pequenos equipamentos, né? R$ 200 mil não foi muita coisa, mas já foi um primeiro passo. Então, a gente vai conseguindo minimizar um pouco isso. Eu soube que esse ano parece-me que não está tendo mais a bolsa da FAEP, né? Houve alguma situação lá com a atual gestão, eu não sei te dizer o que aconteceu. Mas assim, a gente tem que procurar esses caminhos, né? Fazer parcerias. De repente, ter uma empresa em Maués que possa fazer uma parceria com a empresa e ela financiar alguns projetos da bolsa para os alunos. Então, a gente vai ter que ter essa criatividade para tentar verificar outras formas de fazer esse incentivo. Mas na pesquisa é muito difícil você ter um incentivo se não tiver, de fato, um recurso que dê um suporte mínimo para desenvolver a pesquisa. Perfeito. Fica difícil mesmo com corte de verba, né? Então, para ilustrar aqui o que você falou sobre a quantidade de recursos que nós tínhamos, né, ao longo dos anos e o quanto ele foi decaindo ao longo do tempo, né? Vou fazer uma apresentação aqui. Deixa eu apresentar minha tela. Que é os gastos. Isso aqui é uma matéria do próprio Senado Federal, tá? Aqui a gente tem a corte de verba, chama assim, corte de verba na ciência prejudica a reação à pandemia e desenvolvimento no país. A matéria ela foi da Agência Senado, ela foi publicada, escrita por Ricardo Westin e publicada em 2020 ainda, no mês 9, né? Então ele fala um pouco das dificuldades, né, enfrentadas, que para gente enfrentar, principalmente a pandemia, é preciso de recurso, né? Primeiro, para garantir os laboratórios equipados e garantir pessoal qualificado para trabalhar nesses laboratórios, né? Então, ele demonstra mais ou menos os gastos com a pesquisa científica no Brasil ao longo dos anos. Então, veja bem, desde 2020, aqui nós tínhamos cerca de 4 bilhões de recursos, né? Aumentou gradativamente até o ano de 2015, cerca de 13 bilhões e 900 milhões foram utilizados destinados para pesquisa, né? Para realização de pesquisa, né? E esse número, desde 2015, ele vem caindo drasticamente. Ano passado foi cerca de 5 bilhões, 4 bilhões alguma coisa, quase 5 bilhões foi destinado. E 2021, nós temos uma proposta orçamentária de 2021, elaborada pelo governo federal, que destina para o Ministério da Ciência e Tecnologia cerca de 2 bilhões e 700 milhões. O que representa aí quase que metade 50% do corte de investimento para pesquisa, né? Para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que financia principalmente o CNPq e o FNDT, né? Que é a Fundação Nacional de Desenvolvimento Tecnológico. Uhum. Também tem corte na CAPES,
que é uma instituição vindia. Mas o que se observa é que existe reduzir drasticamente o financiamento, né? E a gente vê que o governo, na realidade, também não está muito interessado em financiar a pesquisa, né? E procura financiar outras atividades e destina pouco dinheiro para a pesquisa, né? Só para a nível de curiosidade, a CAPES ela concede bolsa aqui para quase 100 mil pesquisadores. O CNPq ele financia perto de 80 mil bolsistas. E esses 80 mil bolsistas ele já vem sendo reduzido desde 2015, 2014, 2015, quando foi o auge, né, de financiamento, nós tínhamos cerca de 105 mil bolsistas. Hoje, 80 mil financiados pelo CNPq. Né? Então, a gente observa realmente essa... Deixa eu interromper aqui para a apresentação. Essa diminuição drástica no nível da pesquisa. Então, e Neto, tem aí também por trás uma intencionalidade de negação da pesquisa, né? Então, assim, é um termo que eu até não gosto muito de utilizar, porque eu acho um pouco forte do negacionismo, mas isso tem acontecido. Em março, eu comecei a participar de duas iniciativas em relação à questão da Covid, né? Uma com o pessoal da UEA, depois a gente acabou ficando só como colaborador, porque passaram a colaborar com o pessoal da Motor Honda para desenvolver um respirador localmente. Né? E a outra no grupo a nível nacional, um grupo né, pelo Facebook, que o professor Miguel Nicoleles estava à frente, que é um dos nossos grandes cientistas aqui no Brasil. E eles falavam naquela pessoa, nós precisamos ter um plano, né, e fazer, por exemplo, nós temos que começar a ir atrás de quem é que pode no Brasil pesquisar uma vacina. Quer dizer, naquela época, em março, era para o governo brasileiro procurar quem são os nossos talentos. É a Fiocruz, é o Butantan. Quantos bilhões vocês precisam para produzir uma vacina brasileira? Porque a capacidade os nossos cientistas têm. Precisa de tivéssemos nós desenvolver a nossa vacina brasileira, e o pessoal do FMG está em vias de ter uma vacina brasileira, que é uma universidade federal que também sofreu corte de orçamento, mas vai demorar a sair os resultados. Se você tivesse feito isso pegando no melhor que nós temos e tivesse desenvolvido hoje, talvez o Brasil tivesse uma produção autônoma de vacina e não tivéssemos aí essa situação horrível de não estar vacinar a população pela falta de vacina. Então, para você ver como as políticas públicas de pesquisa, de tecnologia, elas têm implicações muito sérias, né? Implicações do tamanho de quase 300 mil pessoas vindo a óbito com essa doença. Sim, é complicado. Para a gente puxar aqui para o nosso mundo do IFAM, né, eu tentei buscar aqui no site do IFAM mesmo algumas informações sobre a quantidade de vagas que o IFAM oferecia para iniciação científica. Né? Então, em 2015, que foi o auge, né, a gente oferecia 305 vagas em editais de iniciação científica. 2016 teve uma queda, uma redução para 229 vagas. 2017, uma queda ainda maior para 186 vagas. 2018, a gente conseguiu novamente ofertar mais vagas, 283, e esse número vem se mantendo. No último edital de 2020, foram 282 vagas para iniciação científica. Né? Aí eu te faço uma pergunta que, na realidade, é como os campos, né, a gente pode ser mais autônomo relacionado à pesquisa, não sendo vinculado exclusivamente à PPGI, claro que é a Pró-Reitoria que financia e tudo mais, mas como a gente pode ser mais autônomo, como uma coordenação local ou como um camp, para incentivar a pesquisa? Então, eu tive uma vez uma conversa sobre isso com os diretores, né? E eu colocava muito claramente para eles, olha, a PPGI ela tem suas políticas de incentivo, né, à pesquisa, e usa seu recurso para isso, mas isso não impede que o campus tenha as suas ações, porque o campus, quando recebe um recurso, ele não recebe um recurso só para o ensino, ele recebe um recurso para o ensino, pesquisa e a extensão. E eu cheguei a dar uma proposta, pessoal, vocês não querem financiar algumas bolsas para o seu campus? Além daquelas que eu financiaria, né, que a PPGI financiaria, né? E só que os campos também têm um orçamento apertado, né? E eu até entendo o diretor-geral que, poxa, entre
né, eu disponibilizar recursos para a bolsa para os alunos, mas eu vejo que é um valor tão ínfimo, quer dizer, uma bolsa de iniciação científica são R$ 200, se você pegar em um ano, entendeu? São R$ 2.400. Eu não acho muita coisa, eu acho que seria possível você conseguir financiar algumas bolsas. Mas, ok, digamos que essa dificuldade financeira ela atinge o campus e não consegue. Mas você pode poder fazer um evento, financiar um evento, separar no orçamento do campus algum recurso para que o coordenador tenha um recurso mínimo para comprar algum material para os seus pesquisadores, para poder fazer um evento local, né? Sem precisar esperar que o professor Pinheiro aprove lá o projeto dele no CNPq para mandar o dinheiro e tal, etc. Né? Então, assim, tem que ter o gestor maior do campus, ele tem que ter um olhar muito, muito sereno para entender que o ensino é um carro-chefe do campus, né? Não vamos dizer que não, mas ele não se completa se não tiver as ações de pesquisa e extensão no campus, porque é a indissociabilidade. Né? A aprendizagem não se dá só na sala de aula, pelo contrário, às vezes ela está muito mais fora da sala de aula. Então, acho que o campus pode, sim, dentro das suas possibilidades, né, fazer esse incentivo. Né? E aí, obviamente, que é uma discussão local, né, e vai, né, de acordo também com a realidade de cada unidade. Perfeito. O que, falando um pouco disso, que a gente encontra dificuldade aqui realmente é isso. Eu, por exemplo, como coordenador de pesquisa local, a coordenação não tem uma verba específica para realizar, por exemplo, um evento, a Semana de Ciência e Tecnologia. A gente tem que depender de uma verba que vem da PPGI, ou o campus não tem um recurso destinado para isso. Eu já até conversei com o diretor-geral e com a chefe do DEP, né, departamento, do DAP, desculpa, para a gente destinar, talvez, deixar um recurso destinado para pesquisa, para realização de evento, da Semana de Ciência e Tecnologia, R$ 5.000, alguma coisa do tipo, ou para destinar, sei lá, teve um problema com as bolsas FAEP, não teve um problema aí, não sei o que aconteceu, sei que eles não pagaram, alguma coisa do tipo, e o IFAM teve que bancar, né? Talvez a gente consiga resolver esses problemas conversando um pouco mais, porque realmente o que você falou é que a gente não pode esquecer que o IFAM é ensino, pesquisa e extensão. Eu falo que é um tripé e às vezes esse tripé ele é um pouco deficitário. Você puxa um pouco mais para o ensino, um pouco de extensão e a pesquisa fica um pouco de lado, né? Então é uma coisa que a gente não pode deixar de acontecer. Claro que tudo é importante, ensino, extensão mais ainda, né? Mas a gente precisa focar um pouco mais na pesquisa também. Isso é uma coisa importante. Por exemplo, para os nossos alunos desenvolverem uma atividade de pesquisa, realiza o projeto e participar de um congresso, de um simpósio, isso é importante. Perfeito, até porque, Neto, é isso que nos diferencia, né? O que nos diferencia de um Senai, de um Senac? Nós somos o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, se eu não tiver um investimento mínimo para ciência e tecnologia, eu vou ser uma escola técnica, como era antigamente, não um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Mas é um processo, né? É um processo, a gente precisa, né, evoluir esse processo. Acho que as políticas do IFAM podem contribuir nisso, mas o próprio campus, internamente, numa discussão com os pares, pode também fomentar esse tipo de situação. Perfeito. Para a gente continuar, então, aqui no âmbito dos alunos, eles, entraram no PIBIC, começaram a desenvolver sua pesquisa, né, começaram a realizar essa pesquisa básica aqui no Instituto. Ao final do ciclo de um ano, então, a gente tem a possibilidade de publicar esses resultados através de resumos, né, na revista Igapó. Mas eu quero perguntar de ti, qual é essa importância de publicar ou divulgar seus resultados em revista e quais as vantagens acadêmicas que você enxerga para os alunos no futuro? Eu vou te falar isso como um exemplo. Eu comecei a orientar em ciência científica, meu pai do céu, deixa eu lembrar, 2005, 2006, e por aí, 2006, né? Então tem aí uns 15 anos, né?
E eu tive 3 alunos quando comecei a orientação. Eu tinha 2 bolsas, né, que era o máximo, e uma aluna pediu para ser voluntária, Cláudia Leni, até hoje eu lembro o nome dela, chamada de Claudinha. E a Cláudia fez uma pesquisa, ela trabalhava na indústria, né, como técnica numa empresa, e naquela época estava começando um processo novo em Manaus, usando um tipo de soldagem para componente eletrônico, a gente chamava de solda LED free, livre de chumbo, né? Tinha a questão da ISO 9000, pegada ambiental, e ela tinha, né, tinha ouvido falar disso na fábrica, e professor, eu queria fazer nessa área. O que você acha? Era uma coisa que nem eu dominava. Eu fui dar uma, olha, é um negócio bom, vamos fazer. Fizemos a pesquisa, ela conseguiu testar lá pela fábrica dela, com muito esforço, e ela falou assim, cara, agora vamos publicar um artigo sobre isso. Ah, professor, não tenho tempo, não sei, mas vamos publicar, é importante. Publicamos o artigo, olha que interessante. Depois de publicar esse artigo, ela até viajou, né, para apresentar ele no CONEP, ele ficou público. Um diretor de uma empresa em Manaus, procurando sobre o assunto uso de soda LED free, achou o artigo da Cláudia. Tinha lá o e-mail, mandou o e-mail para ela, pediu o contato e perguntou, vem cá, quanto você quer para vir trabalhar na minha empresa e implantar isso aqui? E aí ela saiu do trabalho onde ela estava, ganhando o dobro do que ela ganhava, porque ela produziu um artigo e mostrou para alguém que o que ela tinha desenvolvido era algo sério, que tinha resultado, que valia a pena, né, ser feito, e conseguiu um emprego depois de um tempo, né? Ela se formou, continuou trabalhando na empresa, e hoje ela é uma pessoa que está aí trabalhando, tem até uma pequena empresinha que ela criou. Mas o que despertou nela foi essa vontade de fazer a pesquisa, mas o que chamou a atenção para alguém descobrir o que ela fez foi a publicação. Então, quando você publica, você mostra para o mundo acadêmico, ou para o mundo empresarial, inclusive, que você fez uma pesquisa de algo que é útil para a sociedade, que alguém pode ver um valor, inclusive financeiro nisso, não precisa ser financeiro não, tá? Pode ser uma coisa que vai ajudar do ponto de vista social, né? Mas ninguém vai saber o que você fez se você não publicar isso em algum lugar, né? Você tem que mostrar para o mundo o que você fez. Eu acho que isso tem uma importância muito grande. Do ponto de vista pessoal, eu acho que para mim também é bom, né? Porque você registra o seu nome para sempre. Você publica um artigo num congresso, vai ficar ali para sempre, né? Daqui a 30 anos, o seu filho vai procurar lá, talvez, esse assunto, vai encontrar que você, né, publicou um artigo sobre isso. Então, acho que coroa, é um fechamento, assim, né, de um trabalho bem feito, é ter esse trabalho reconhecido pela comunidade científica ao ter um artigo aprovado. Isso mesmo. Eu sempre falo, né? Pô, você já teve tanto trabalho, passou anos estudando, um ano estudando para chegar a engavetar seu trabalho? Não, publica, né? Uma revista, o IFAM tem a revista dele, a revista Igapó, né? Se for trabalho de extensão, tem a revista do Nexus no IFAM, então vamos realizar publicação, melhor que nada, né? Vamos publicar aí, uma oportunidade mesmo única, principalmente para alunos do ensino médio, né, que vão sair depois para cursar a faculdade. Imagina só o peso que você sai de um ensino médio tecnológico com uma publicação científica. Isso lá na frente vai te gerar, nossa, te abre portas, né, você concorrer a uma vaga futuramente numa empresa, ou uma vaga mestrado, doutorado futuramente, própria graduação, né, monitoria, essas coisas do tipo. Tem peso, o seu currículo fica com mais peso quando você tem uma publicação, né? Mas mudando um pouco fazendo uma outra pergunta aqui, Pinheiro, como a gente já fez uma abrangência aqui, falou um pouco de coisas do IFAM, mas como é que você enxerga a pesquisa brasileira no futuro? Como é que você vê? Você estando aí na Finlândia, é uma pergunta que eu vou te fazer depois, para comparar um pouco, né, o pesquisa na Finlândia e no Brasil. Mas nesse momento, como é que você enxerga a pesquisa brasileira no futuro? Pois bem, olha, eu vou te ser sincero, Neto, acho que a gente ainda vai demorar um pouco para mudar esse status da pesquisa no Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos o que a gente chama de uma pesquisa 80-20, né? 80% da pesquisa no Brasil é feita em instituições públicas. E talvez 20% ou até menos, eu acho que hoje até menos do que 20% são feitos em instituições particulares. Manaus, particularmente, destoa um pouco disso, porque como você tem o incentivo
da área de informática, né, via SUFRAM, nós temos alguns institutos de pesquisa em Manaus que não são comuns no Brasil de maneira geral. Mas no Brasil como um todo, a grande força da pesquisa são as universidades, que são públicas e que dependem de recurso público, que hoje nós temos um teto de gasto para 10 anos. Né? Já passou 2, até dá falta 8. Então, assim, a tendência é piorar. Enquanto que nos países que têm realmente a pesquisa ciência avançada, a pesquisa é feita em instituições que têm uma relação, né, com o mercado e que colocam muito recurso para desenvolver a pesquisa. E as universidades que são importantes, elas acabam sendo geradoras de talentos, de pessoas com a formação adequada, e esses talentos são absorvidos por essa indústria, né, para desenvolver a pesquisa e a ciência num ambiente, aí sim, com todo o recurso necessário e disponível para poder você realmente fazer pesquisa de ponta, pesquisa de alto nível. É muito difícil competir na ciência e tecnologia se você não tiver as ferramentas adequadas. Eu lembro que eu fui fazer uma visita numa universidade pública, inclusive, né? Numa parceria que tinha o IFAM, se chama Macomb College. Então, o college ele é equivalente a um instituto como o nosso, né? Ele não é uma universidade. E eu fui lá e visitando a universidade, e disse, não, olha, aqui a gente está fazendo aqui umas pesquisas aqui para desenvolver aqui um equipamento e tal, não sei o quê. Então, o pessoal está aqui vendo aqui como é que ficaria o circuito eletrônico dentro do chip, para depois fazer a produção do chip. Aí eu perguntei assim, olha, eu estou falando disso há uns 10 anos atrás, tá? Ou mais, né? Mais de 10 anos. Uns 12 anos atrás. Eu falei, como assim produzir o chip? Não, aí me levou para o laboratório. Eles tinham uma linha de produção do chip dentro da universidade. Quer dizer, o cara desenhava o chip, ele tinha um técnico especialista que pegava aquele desenho que é feito num software específico para isso, tá? E ali ele produzia. E em 2 dias, o cara tinha o chip, montava no protótipo para fazer o teste. No Brasil, eu estou falando 12 anos atrás, numa situação como a nossa, não tem como fazer isso. Eu tenho que pegar, mandar lá para Campinas, que eles fazem isso. Se eu tiver o dinheiro para mandar para lá para fazer isso, vai demorar, sabe Deus, quanto tempo eles fazerem esse chip, para devolver, para eu ver, não, mas não é isso que não tem que consertar. Quer dizer, aí você não tem como competir, dizer, é desleal, né? E ainda assim, os nossos brilhantes cientistas conseguem ter avanços, com toda essa dificuldade. Mas eu não consigo ver, no futuro próximo, essa mudança, né, se não tiver realmente aí uma quebra de paradigma, um entendimento de que um país progride do ponto de vista, inclusive econômico, pela ciência, do ponto de vista humanístico, também pela ciência, pelas ciências sociais, que são fundamentais e importantes, porque às vezes o cara faz ciência só pensa em fazer invento, em produzir. Não, as ciências sociais, as ciências humanas são fundamentais para o crescimento social de um país, mas tem que investir, né? A gente precisa investir. Eu tenho um exemplo também parecido com esse teu. Na época que eu estava no mestrado, eu consegui ser convidado por um pesquisador dos Estados Unidos, né, para visitar o laboratório dele na Pensilvânia, chama Penn State Universidade. Aí eu cheguei lá, então eu trabalhei no mestrado com formiga zumbi. Então cheguei lá para fazer o sequenciamento do genético da formiga, né, das formigas que o fungo infecta, né, laboratório gigantesco. Então chegou a acabar o reagente, né, acabar a pipeta, essas coisas assim, onde eu estava trabalhando. Aí eu fiquei, puta, acabou a pipeta. Aí fui falar com o rapaz, o encarregado, disse, acabou minha pipeta aqui, o reagente que eu estava usando. Ah, tá, peraí. Foi aqui, dobrou o quarteirão, dobrou a esquina, foi num armário gigantesco lá, pegou as coisas que precisava, tá aqui, ó. Não, pode realizar essa pesquisa, tá aqui. Saca? Os caras têm... dificuldade. Aqui, se eu acabasse a pipeta, algum reagente, só para eu solicitar novamente a compra, é uns 6 meses, entende? Para você conseguir o reagente, importar o reagente. Então, é uma outra visão, uma outra realidade que a gente tem, realmente, né? E baseado nisso, eu ia te fazer a próxima pergunta, né? Que era comparar como é que você vê a pesquisa na Finlândia, que você está fazendo seu pós-doutorado, né? E comparar com essa realidade brasileira aqui,
será que futuramente você enxerga nosso Brasil talvez ainda com um nível de crescimento em pesquisa? Li vários trabalhos aqui que a gente tem, só pela pandemia e pelos esses últimos anos de perca de investimento, vão ser décadas de atraso na evolução de novas tecnologias. Vão ser sim, é verdade. Olha só, aqui na Finlândia as coisas são muito interligadas, né? Então, a Finlândia é um dos países de mais inovação no mundo. A última vez que fizeram esse levantamento, a gente ficou em quarto lugar como o país de maior inovação. Mas isso está muito ligado com a educação finlandesa, que é muito boa também, é um dos países, né, com uma educação de referência no mundo. Tanto que eu estou aqui fazendo meu pós-doc em educação profissional na Finlândia, porque justamente eles são uma referência. Só que assim, eles não têm, por exemplo, grandes descobertas científicas a nível mundial em pesquisa de base. Eles têm um foco muito forte em inovação, em pesquisa aplicada. Por quê? Porque é um país que tem poucos recursos. E aí tem toda uma questão de um olhar em relação a isto, né, para entender a trajetória do país, como a Finlândia, e a trajetória de um país como o Brasil. A Finlândia tem um clima muito difícil, né? Aqui que você tem aqui para subsistência é uma floresta de pinheiros, e eles usam bem isso, né? E eles fazem isso de uma maneira assim invejável, porque eles têm uma coleta seletiva das árvores para poder fazer papel, por exemplo. Eles são um grande vendedor de papel, muito muito bacana, né? Mantém a floresta e consegue utilizar de maneira sustentável. E gelo, é o que tem aqui, mais é isso, pinheiro e gelo. Como é que você vive disso? No inverno, que não dá para plantar nada aqui, como é que você faz? Não é como no Brasil, que você tem um clima bom o ano todo, você consegue produzir, etc. Aqui é muito complicado. Então, eles tiveram que investir em quê? Na educação, para, através da educação, ter pessoas preparadas para desenvolver pesquisa e inovação. Então, eles têm grandes centros de pesquisa aqui, mas grande, quando eu falo, não é no sentido de serem gigantescos, como você tem, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Alemanha. Eles são muito eficientes. As indústrias, elas não cooperam com a universidade, elas estão dentro da universidade. Você tem cursos de universidade que o curso é feito dentro de uma empresa, usando o laboratório da empresa. Então, assim, eles são muito ligados e muito focados. Né? Eu estou pesquisando para quê? O que eu vou fazer com essa pesquisa? Qual é a utilização? Já que não é um país rico, é um país, né, de primeiro mundo, mas não é um país rico como outros países. Mas é um país socialmente muito justo, as pessoas aqui vivem muito bem. Né? Ano passado ele foi escolhido como o país mais feliz do mundo. Né? Onde esse feliz não tem a ver com alegria, né? Tem a ver com ter um IDH muito bom, uma boa educação, uma segurança fantástica, saúde, entendeu? De referência. Então, assim, aquilo que a gente, né, gostaria que fosse para o nosso país, um país socialmente justo, aqui tem isso aqui muito, muito sereno. Você tem uma ideia, a pandemia aqui, uma vez que eu vi, semana passada, o número de óbitos na pandemia toda, até o momento, foram 750 pessoas. Então, assim, eles têm, né, um ser humano muito grande. Então, eles trabalham muito com a inovação, mas essa inovação ela está intrínseca dentro da formação das pessoas. Os alunos têm uma formação muito autônoma, utilizando muita estratégias de metodologias ativas. Então, eles já estudam na universidade, né, no ensino básico, no ensino médio, tendo autonomia para fazer, para pesquisar as coisas. Então, a pesquisa está dentro do próprio ensino, que é aquilo que eu falei, que é uma outra maneira de se incentivar a pesquisa, que é dentro das nossas práticas de aprendizagem. É uma coisa que eu tenho trabalhado hoje, né? Então, eu tenho feito algumas palestras sobre aprendizagem baseada em projetos, né? A gente escreveu recentemente um livro sobre isso, que deve estar saindo aí a publicação aí junho, julho, que é para ver se a gente muda um pouco essa configuração, para que os nossos alunos saiam com esse olhar de cientista, né? Ou com o olhar de empreendedor, porque um cientista ele acaba sendo um empreendedor, né? Porque nós somos muito passivos nessa situação. E eu acho que o caminho a Finlândia, né, é um exemplo bom, mas tem outros exemplos muito bons também, né? Você tem a Alemanha, que se faz muito bem a pesquisa lá. Você tem a Índia, que tem sido muito bem em pesquisa. A própria China, que antigamente se copiava muito, né? Hoje também já faz muita pesquisa. Eu acho que o Brasil ele precisa ter um plano de longo prazo, né, que comece pelas bases, e a base está numa educação pública, gratuita, de qualidade, que forme pessoas com talento, para que daí nós tenhamos pesquisadores, cientistas, empreendedores, inovadores,
para trazer para o país mais divisas, para melhorar a condição social da nossa população. Mas as coisas elas não são separadas, elas são todas intrínsecas, né? Com o governo que nós temos hoje, não tem nem como prever algo de melhor para isso. Mas a gente sempre, né, na utopia da esperança de dias melhores, a gente fica na expectativa de que, fazendo a nossa parte, né, cada um, eu como professor, como pesquisador, nossos professores do IFAM, do Campus Maués, nossos alunos, a gente consegue mitigar um pouquinho isso ou avançar um pouquinho no caminho da ciência, dentro daquilo que a gente pode fazer enquanto servidor público, enquanto pessoa. Perfeito. Eu vi algumas matérias relacionadas justamente a isso que você falou. A interligação, talvez, da iniciativa privada com as universidades e os institutos de educação, né? Hoje, o Brasil ele se torna muito burocrático para a iniciativa privada financiar alguma coisa. Por exemplo, se declarar o seu imposto de renda, talvez destinar um recurso do imposto de renda para alguma instituição de ensino. Isso é muito complicado de maneira burocrática, né? E tudo que eu vi, na realidade, né, eles falam isso, né? Daí, como você consegue alavancar um pouco a pesquisa no Brasil de hoje? Talvez essa interligação com a iniciativa privada, com a indústria, né, com alguns empresários, eles consigam, que estão interessados em desenvolver tecnologias para a sua empresa, para um polo, alguma coisa do tipo, eles estão interessados, mas a burocracia ainda é enorme, né? Por quê? A gente depende ainda muito de recurso público, né? Destinado do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação. Então, talvez uma alternativa seja essa, né? Eu diria para você que tem alguns passos interessantes, só que aí, assim, isso é um problema endêmico no Brasil, que é entre a intencionalidade e a efetividade. Quer dizer, às vezes a gente até faz uma legislação boa, mas na prática ela não funciona. Então, por exemplo, a lei de inovação, que foi criada no Brasil, ela trouxe um quadro de melhoria muito grande para eles. Só que ela é um quadro que ela traz possibilidades. Você pode utilizar a lei para facilitar e reduzir a burocracia para poder ter essa interação de recursos com a iniciativa privada e as universidades. Só que alguns procuradores, não, mas eu não quero usar isso aqui, eu quero usar a 8666, que ela manda fazer assim, e isso assim é uma coisa de força gigante. Entendendo? Por quê? Porque assim eu sei fazer, então assim, eu já faço isso aqui faz muito tempo, vamos por aqui. Eu mesmo, no IFAM, quebrei muita pedra para poder fazer a gente não ter medo de fazer diferente na legislação, porque, não, mas se estiver errado, você vai responder, pá, não, vai, eu sei o que eu estou fazendo, não vai fazer errado. Não fosse isso hoje, né, a coragem de fazer, de aproveitar bem esses espaços, nós não teremos hoje um polo de inovação, um centro de tecnologia no IFAM, que está conseguindo recursos de empresa, tudo bem também, incentivado por uma legislação, mas está conseguindo recursos de empresa, elas nos enxergam com essa competência, né, e que vai poder aí, quando eu saí, estava remunerando bolsa para os alunos, né, não sei o que aconteceu aí, né, que parou, mas pode remunerar a bolsa para os alunos, que pode remunerar uma pesquisa de base, né, que talvez não tenha um interesse da indústria, né, aproveitando as brechas que a legislação já dá hoje para não entrar na burocracia. Só que ela é opcional, ela não te obriga a seguir a lei de inovação. Tu pode seguir isso. Então, a instituição tem que querer caminhar para isso. Tem que querer focar os seus esforços para isso. Tem que querer, se eu quero realmente que o Campus Maués dê uma reviravolta em pesquisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar lá um coordenador com tempo disponível para isso. Eu não posso colocar um cara para ser coordenador e encher ele com 20 horas de aula. Tem que colocar com ele uma equipe, 2, 3 pessoas, para ele poder ter alguém para desenvolver, passar as tarefas, acompanhar os alunos e tal. Eu tenho que ter algum recurso para poder ter um laboratório de pesquisa para os docentes poder trabalhar. Então, assim, são políticas, né, que a instituição tem que tomar e fazer para que as coisas aconteçam. Se não fizer, pela boa vontade, você vai ter um caso isolado ou outro de um bom pesquisador, um Pinheiro da vida que vai lá, aprova um projeto e traz o recurso para a instituição, mas daqui a pouco o Pinheiro se aposenta, tá entendendo? Ou o Pinheiro, né, de repente, vai para a Finlândia e resolve ficar por lá, porque lá ele vai ter mais condições de desenvolver a pesquisa dele. Não é o caso, eu vou voltar, tá? Mas, assim, você tem uma migração de cérebro, como você falou, né?
Acontece, o cara começa a dar murro em ponto de faca, uma hora, né, quem é mais novo, não, eu vou para os Estados Unidos porque eu vou ganhar mais e vou trabalhar melhor. Meu orientador de doutorado fez isso. E eu quase ia com ele na época. Ele foi chamado pela Google para trabalhar na Google, e ele me convidou para ir junto, eu não fui, na época eu já era casado, eu tinha filho pequeno e resolvi não ir. Mas senão talvez hoje eu estivesse nos Estados Unidos desenvolvendo meu trabalho de pesquisa no Brasil. Só para deixar claro aqui como essa fuga de cérebro, né? Para esclarecer, para dedicar à pesquisa, um bolsista de mestrado, vamos começar pela base, que um bolsista de iniciação científica ganha R$ 200, né? PIBIC Júnior. De PIBIC é 400. Quando você vai para o mestrado, sai da graduação, vai para o mestrado, é 1.500. Para o doutorado, dedicar 4 anos de sua vida a estudar, são R$ 2.200, sendo que você em nenhum momento, sua carteira de trabalho é assinada, né? Então, esses valores que eu falei, eles não são reajustados desde 2013, né? Por isso, muitos pesquisadores eles preferem ainda mudar para instituições estrangeiras ou achar que financeiramente a pesquisa não é vantajosa porque acabam abandonando, né, esse mundo acadêmico. Eu sou bom no negócio, mas isso aqui, eu estou passando fome aqui, ganhando, sei lá, R$ 1.500 para estudar 2 anos, muitas vezes sai do mestrado, já vai para o doutorado porque não tem mercado de trabalho, alguma coisa do tipo. Então, financeiramente, não é vantajoso, né? Isso é um problema, né, para o Brasil. Agora, para a gente finalizar a conversa aqui, senão não quero ocupar muito o seu tempo, de tudo isso que eu te falei aqui, o que você deixa para os nossos alunos? Qual a mensagem que você deixa para os nossos alunos aqui que querem entrar na pesquisa, né? Olha, eu diria assim, tenha uma pesquisa com vocês, uma coisa sua, de crescimento pessoal, crescimento enquanto pessoa, enquanto ser humano, e crescimento enquanto profissional. Porque quando você ingressa no mundo da pesquisa, ele te abre a mente, né, para o universo. Você começa a perceber que os seus limites é você mesmo que os impõe. Você começa a ter método de como fazer, ir em busca das coisas, como resolver problemas. Isso te dá uma maturidade intelectual enorme. Então, entendendo que isso vai ser para você um benefício pessoal muito grande do ponto de vista da sua formação, enquanto jovem, né, enquanto pessoa, inclusive, invista nisso, né? Por mais que às vezes não tenha a melhor bolsa do mundo, por mais que às vezes não tenha o melhor laboratório ou o melhor orientador do mundo, mas isso para você pessoalmente vai ser uma libertação, digamos assim, transformadora, né? E eu gosto muito da pedagogia crítica de Paulo Freire, né? Eu acho que um aluno que faz pesquisa científica, ele abre a mente para tudo. E digo mais, os melhores alunos que eu tive na instituição que eu dou aula, que é o campus industrial, foram alunos que estão no PIBIC. Na sala de aula, as notas dele sempre foram melhores. Por quê? Porque ele aprende aí atrás, ele amadurece academicamente quando desenvolve uma pesquisa científica. Então, façam, vai ser bom para vocês. Pinheiro, queria agradecer imensamente a sua participação, a disponibilidade de você conversar aqui com a gente, né? Obrigado novamente. Queria dizer para vocês que vão assistir querem assistir essa entrevista, que vai ficar disponível no YouTube do IFAM, certo? Só clicar lá, só procurar no YouTube IFAM Maués ou IFAM Campus Maués, vai aparecer, e essa entrevista vai ficar disponível. Muito obrigado. Espero que você retorne logo, que a gente acabe passando por essa pandemia rapidamente, o número de mortes diminua, a gente consiga uma vacina rápida, vacinar toda a população, e espero em breve encontrar você no IFAM aí, retornando da Finlândia, já no seu pós-doutorado aí, e a gente se encontrar para trocar uma ideia. Obrigado, Pinheiro. Eu que agradeço, foi um prazer, e quem sabe quando eu voltar, a gente não agenda aí para, se a pandemia permitir, né, para a gente fazer uma conversa, né, pessoalmente com os alunos. Eu me comprometo aí vou aí em Maués, a gente marca um dia para conversar com os alunos e dar uma incentivada nessa turma aí, porque
isso para nós é muito legal, né? Ver um aluno brilhar os olhinhos com a ciência, com a pesquisa, para mim é algo muito bacana. Um forte abraço aqui da Finlândia, aqui já são quase 10 horas da noite, mas foi um prazer falar com você e estou à disposição. Obrigado, gente.